Até o incompetente eu ensino, né? Se o incompetente você não conhece, não é, parece um palavrão, mas não é, é naquela função, se você tem atitude, vem aqui do meu lado e eu vou te ensinar, ou se eu não sei, eu vou buscar quem sabe. Não é só ficar enchendo a paciência da equipe, não é só ficar atormentando a equipe. Eu falo sempre, se fosse só para cobrar, contrataria um cobrador. Você tem um líder porque precisa liderar. O que é importante na vida demora tempo, não tem atalho, né? Você tem que estudar, você tem que economizar, você tem que se preparar. Se você quer perder peso, você tem que ter frequência, né? Resiliência, consistência, né? Precisa ser consistente. A gente precisa fazer a nossa parte no processo. Não adianta reclamar. Tá difícil trabalhar com essa geração, como é que eu aprendo a trabalhar com ela? Tá vindo mal formado, como é que eu aprendo a formar? Né? Tá faltando energia, como é que eu faço o meu haka? Eu acho que isso... Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Estou aqui com o aniversariante do mês, Marcelo Caetano, sócio parceiro, companheiro de viagem aqui, pilotando comigo mais um podcast VM. A gente está gravando este podcast no dia 2 de outubro e ontem foi 1º de outubro, dia do vendedor. Então, antes de mais nada, para você que está nos acompanhando, parabéns pelo seu dia, ok? Mais do que merecido, espero que você tenha recarregado as baterias e venha pronto para mais um trimestre, né? Começa o último trimestre, começa mais um mês, começa mais uma semana, vamos começar energizados e vamos começar muito bem. Mas aí, fica aí, Marcelo, parabéns pelo teu aniversário. Um cara predestinado, foi trabalhar com vendas, nasceu no dia 1º de outubro, olha aí que fantástico. Marcelo, com você. É isso, obrigado. Realmente é uma coincidência maravilhosa, né? Fazer aniversário no dia do vendedor, no dia do representante comercial. Isso é aquelas coincidências da vida sensacionais, né? E hoje o podcast é muito especial, né, Raul? Eu sei que a Karen vai apresentar o convidado, mas eu preciso falar uma coisa aqui antes dele entrar. No agro, sem dúvida nenhuma, foi o cara com o qual eu mais aprendi. É uma pessoa que me ensinou demais dentro do agro e eu acompanho a carreira dele há muitos anos. Daqui a pouco eu conto um pouco mais detalhes como eu conheci o nosso convidado, mas é com certeza uma das grandes cabeças do agro no Brasil. Então é uma honra muito grande estar aqui nesse bate-papo com você, com o Karen e com o nosso convidado, que não vai ser apresentado por mim, vai ser apresentado pela Karen Jardzewski. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E o que é legal do nosso convidado é que ele participa de reuniões nossas. Ele falou que ele nos acompanha, né, que acompanha o podcast e tal. E aí eu, né, já vou falar, ele está aqui nos bastidores nos acompanhando, mas você também está nas nossas reuniões, porque muitas vezes tem alguns clientes que têm muito forte, né, um estilo, uma liderança, jeito, né? Então, isso é que nem lá, né, ele fala. Tal. E aí cita frases, cita coisas que estão sendo feitas. Isso é muito, muito legal. Então, tipo, a tua presença está aqui também. Vou trazer a Karen, então. Karen, nossa diretora de treinamentos, grande especialista aí. Karen, sempre bom estar com você aqui. Karen, você está fazendo um monte de coisas com essa empresa que, né, a gente está trazendo para entrevistar e gosta muito, eu sei, porque você é uma das que mais cita ele, né, nas nossas reuniões. Apresenta para a gente, então, o nosso entrevistado de hoje. Olá, Raul, olá, Caetano, todos que acompanham a gente por aqui. Hoje é realmente um dia super especial, né? A gente vai falar com o Marco Justus, diretor-geral da Timac, que é uma indústria, né, francesa do agronegócio, e o Caetano já deu um spoiler aí, realmente, né? Eu poderia falar todo o currículo dele aqui, né, Caetano? Maravilhoso, extenso, mas eu vou resumir da seguinte forma. Eu sempre digo que toda conversa com o cliente deve ser uma aula. Para o cliente, porque os vendedores têm que contribuir, né, com o aprendizado dos clientes, e para os vendedores, para a gente também, porque a gente sempre aprende com os clientes. Com o Marco Justus, quando a gente conversa, não é só uma aula, é um MBA. Então, o podcast de hoje promete. Maravilha! Então, vamos trazer nosso convidado de hoje, Marco. Diz que está aprendendo a ouvir podcast. Eu também sou assim, Marco, eu também não. Obrigado, a Karen é muito bondosa, de fato. É muito gentil e um coração grande. Parabéns, Marcelo, aí pela data aí de vendedor. Muito nos orgulha estar nessa profissão aí. Obrigado a todos. Muito bem. Marco, só para te apresentar para a turma que está nos vendo e nos ouvindo, você é diretor-geral da Business Unit da Sudoeste da Timac Agro, né? Então, o teu sobrenome é já há bastante tempo. Eu sou Marco da Timac. Né? Então, é isso, né? Que nem a gente. 17 anos aí. Quanto? 17.
É bastante, é bastante. Quase a gente na venda mais, né, Karen? Karen, quanto tempo você tem de EVM? Faço 23 em novembro, Raul, desse ano. Então, o Marcelo também está aí. Então, o pessoal da velha guarda aqui é o pessoal... Nós não somos esses que ficam pulando, né? Do tipo assim, agora a gente gosta de uma coisa só. Marco, conta pra gente uma coisa, porque eu queria começar por aí. Sempre que a gente fala sobre liderança por propósito, gestão baseada em valores, o teu nome surge. Porque é alguém que está no mercado super concorrido, entregando resultado consistentemente forte, e o pessoal às vezes vê a questão da liderança por propósito, né, a questão de trabalhar valores, como uma coisa meio esotérica, meio tipo, isso é lindo, mas eu quero ver você bater meta. Isso é lindo, mas eu quero ver você vender de verdade. Você está dizendo, não, é justamente porque eu preciso bater meta, é justamente porque eu preciso vender, né? E se tem esse time unido, as pessoas dentro do teu grupo, né, te respeitam muito e você, né, consistentemente, todos os anos superando algum desafio. Conte para a gente como que começou esse processo e por que você acha que a liderança por propósito é importante. Bom, então, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Vou pegar um gancho seu muito interessante, Raul. Você fala que há 17 anos eu estou na empresa. Eu sempre tive a satisfação de mudar as empresas que eu trabalho. Não precisei mudar de empresa. E eu acho que tem tudo a ver com o propósito, né? Eu trabalho na TIMAC Agro, nessa função de direção geral aqui da Unidade Sudoeste, há 17 anos, como eu falava, e quando os teus propósitos pessoais se alinham ao propósito da empresa, algo fantástico acontece, né? A gente tem muita pressão, o agro não é diferente, altos e baixos. Os baixos duram muitas vezes 1, 2 safras, 3 safras, né? E tem gente que se apavora, né? E acaba mudando de carreira. Você pega um currículo, é muito comum. As pessoas com 2 anos, em média, de trabalho. E eu não gosto muito disso, porque, na verdade, em alguns casos pode ser exceção, mas mostra que a pessoa não teve resiliência para suportar, muitas vezes, um chefe que não estava tão bem alinhado, não estava tão bem preparado. E o propósito vem para preencher essa lacuna, né? Quer dizer, o que eu quero fazer para a minha vida, que legado eu quero deixar, que impacto eu quero deixar na comunidade que me cerca, no meu cliente, no agricultor, no pecuarista, como eu quero ser reconhecido, afinal. Então, esse link de uma empresa com uma forte cultura, com um forte propósito, com o teu propósito, opera maravilhas, né? Faz você exatamente trazer à tona essa resiliência necessária para passar por essas dificuldades. Então, não é só liderança por propósito, e é sobrevivência por propósito, né? A gente passa pessoalmente por períodos difíceis que necessitam ser atravessados, e aí quando a gente enxerga lá na frente, enxerga algo maior, tudo isso fica bem mais factível, mais, não sei se suave, não seria hipócrita de dizer, duro sempre mas pelo menos se diverte um pouquinho, pode descontrair um pouquinho, porque você sabe que oscila, né? Então, resgatar aí minha vida profissional de 32 anos de formado, de engenheiro agrônomo, 2 empresas. Eu já passei altos e baixos, já passei momentos difíceis pra caramba, e aí o propósito, né, do meu lado aqui, como aquela voz positiva, dizendo segue em frente, né? Porque também tem o do outro lado lá falando mal, né? Falando, não vai dar certo, esse troço aí não vai dar certo, não vai por aí, não. Eu acho que é isso. O propósito, mais do que só liderança, é um propósito de vida, propósito de família, propósito de negócio. Perfeito. Marcelo. Deixa eu falar aqui. Eu falei que ia contar um pouco da história, e eu, quando conheci o Marco, eu fui na sala dele, lembro ali, numa daquelas ruas que sai de Curitiba, não lembro qual delas que era, e participei junto com ele ele me chamou para participar de um planejamento. E eu lembro que nós fomos uma pousada em São Luís do Purunã, perto de Curitiba, a pousada Cainã. E aí nós fomos na pousada e o Marco passou o dia inteiro planejando, 2 dias planejando junto com a equipe dele. E o planejamento tinha uma energia completamente diferente. Não era uma energia de
de planejamento no sentido burocrático do planejamento. Era um planejamento com o objetivo de conquistar resultado. Cara, eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, eu lembro que a equipe era pequena, não era uma equipe gigante. Então eu olhei aquele movimento dele conduzindo o time, sempre focado em resultado, posicionamento para resultado, vender valor, porque a empresa que ele atua, a TIMAC, é uma empresa de valor agregado super alto e batendo aquilo com uma força muito grande. E eu vi aquilo transformar aquele time que está com ele. Começo do ano agora, eu fui fazer uma palestra com eles numa convenção que tinha, eu nem sei quantas pessoas. 1.500. 1.500 pessoas, né? E aí foi muito louco isso, ver a transformação do negócio. Um exército de 1.500 pessoas na área comercial de uma empresa. E é claro que lá já existia um time, quando eu tive com o Marco lá atrás, mas a capacidade de potencializar esse processo de toda uma organização. Poucas empresas no Brasil têm 1.500 pessoas, vendedores contratados no mercado, agindo dentro da área comercial. Então, essa transformação é muito importante. Para mim, o que fica muito forte é a repetição de processo, é o planejamento constante, é acreditar que vai agregar valor o tempo inteiro. Esse é o jogo e esse é o desafio que eu vejo o Marco conduzir desde quando ele estava lá atrás, quando eu conheci, quando nossos caminhos nos encontraram, até hoje. É venda de valor e é isso repetidas vezes, milhares de vezes para o time. Não tem outro jogo. Ou entra para transformar uma propriedade ou não entra. Isso é muito forte, né? Isso é muito espetacular. Deixa eu dar um spoiler, mais um gancho, né? Você está falando de processo, eu não nasci em vendas, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de produtos, ao lado do melhorista, trabalhando com genética, e a minha vontade era ter ido fazer. Cheguei a passar no mestrado, daí acabei optando por trabalhar, era remo de família, precisava me sustentar, e assim foi feito, mas eu ficava olhando aqueles vendedores e eles se divertindo, e sempre uma turma muito animada, muito com uma energia muito forte, muito legal. E o pessoal da pesquisa e do desenvolvimento sempre muito careta, não bebia, era um cara, né? E eu digo, e além de tudo eles ganhavam dinheiro, né? Então, eu olhava aquela vendas, mas quando eu caí em vendas, como eu não tinha uma habilidade muito forte, eu tive que acreditar no processo. Você está comentando aí, então, a duras penas, né, com muita relutância, quando eu caí na área de vendas, eu tive que montar processos para garantir o resultado final, né? Então, isso é muito interessante. Ao vendedor nato, muitas vezes soa meio burocrático, meio impositivo, mas não é. Não é. O cara que já tem o dom, se usar o processo, ele voa abaixo e vai longe. Então, o processo, a disciplina, né, é um item crucial hoje no mundo das vendas. Já foi no passado, hoje é muito, né? Quem não tem processo está fora, não tem como seguir adiante, não consegue, né? Estou lendo um livro muito bacana que fala do pipeline da liderança. O cara não gerencia ele mesmo, como é que ele vai gerenciar outros, né? Então, e aí o cara quer crescer na carreira. Então não vai rolar. Se o cara não tem um gerenciamento da capacidade dele, do que ele tem que fazer, aí ele fica olhando para cima e acha que o chefe dele não trabalha direito, mas ele não gerencia nem o que ele faz. Como é que ele vai crescer? Não vai. O pipeline da liderança é o do Rancharan? Do Rancharan, é matador, né? É matador. Então ele diz assim: você não gerencia você mesmo, como é que você quer ser gerente de outros, né? Ou gerente de gerente, que daí já seria um terceiro passo. Aí não vai rolar. Você sabe que uma vez eu estava trabalhando com o Small Giants, com uma empresa que toda pessoa tinha que ter 3 pessoas abaixo de si, toda pessoa em cargo de liderança, 3 pessoas abaixo de si que pudessem substituí-la. E fazia parte da revisão anual, certo? Se recebia bônus, certo tipo de cobrança, para você formar pessoas que podem ter substituído. Já muda a cabeça de todo mundo, porque um líder fraco nunca vai fazer isso. Ele tem até medo de começar a fazer isso. Na verdade, está tentando defender o seu cargo. E eles não, estavam estimulando. Acho isso muito legal. Falando de processo, eu queria falar 2 coisas rapidinho com você. Uma delas é a Dani, que é quem faz o nosso briefing pré-encontro.
comentou que você, às vezes, gosta de começar o dia ouvindo testemunhais de clientes ou vendo testemunhais de clientes. Eu acho isso muito legal, porque, né, a gente está falando de rotina, de processos, isso é muito legal também. E eu sei que também você gosta de ir para frente e treinar a sua equipe, e a gente pode já, né, falar um pouquinho da Karen sobre isso. Então, fala primeiro sobre essa história de ouvir testemunhais, como que usa, como que isso, né, te motiva, e depois já engata com a questão de desenvolver as pessoas do teu time. A gente tem uma equipe numerosa e que está gerando valor o tempo inteiro, né? E a gente se deu conta que precisava captar, ouvir esse cliente, né? Esse estímulo positivo dos bons exemplos, das melhores. E o que a gente fez, acabou montando uma estrutura para captar testemunhos, né? Então, e não é microgerenciamento, mas eu gosto de fazer, eu acabo sendo incluído no processo, depois de editado, para aprovar. Porque não é a questão da estética ou da forma, eles já trabalham há bastante tempo, tá bem formatado, está funcionando, mas é exatamente isso, porque eu começo amanhã aprovando testemunho de clientes, né? Isso é muito estimulante, escutar o cliente. Lógico que a gente tem que escutar também quando não dá certo, que faz parte do jogo, mas começar o dia com um estímulo positivo, né? Acabei de ler aí o jeito Harvard de ser feliz, e ele fala de maneira muito, muito assertiva, né, na psicologia positiva. Então, você já começa o dia pensando em algo positivo, em realizar algo positivo. Isso é um negócio bacana. E aí, a segunda pergunta sobre treinamento, né? Aí, a questão da liderança pelo exemplo, né? Eu tenho que ir à frente. Me faz bem esse descer, e até porque eu tenho que qualificar os meus líderes, né? Eu preciso dar o exemplo. Então, eu gosto muito disso, né? Obviamente que o propósito do treinamento é qualificar o meu time que responde a mim. Então, aquela máxima, né? Primeiro eu faço, você vê eu fazendo, depois fazemos juntos. Depois você faz, eu observo, e por fim você decola. Então, é muito simples isso, mas tem muita gente que não aplica isso, e aí eu gosto de descer e fazer primeiro, e estabelecer o patamar, estabelecer a excelência, e aí depois você faz, eu observo, eu já corrijo, eu já ajusto, né? É bastante simples de fazer, só que dá trabalho, precisa de desenvolvimento, e aí descer, como a minha origem é no campo, né? Eu nasci batendo porteira, tanto na área técnica e depois na área comercial. Eu gosto muito desse contato com o cliente, com o time de campo, porque realmente me energiza, me traz ótimas reflexões. Então, semana passada, por exemplo, eu estava implantando o que nós construímos juntos com vocês, né? O Gerar Mais, brilhante de um treinamento aí, e já começa a coletar testemunho, né? Já CTC falando, pô, começou a facilitar a minha vida, começou a tirar pedido, comecei a fechar o ciclo da recompra mais fácil, né? Então, isso é muito bacana, muito enriquecedor. Quero falar justamente sobre isso, né, Marcos? Sobre o Gerar Mais, porque é impossível não relacionar tanto processo quanto método quando a gente conversa com você, né? Processo no sentido de ver realmente treinamento como não só uma ação pontual, né? Você fez várias palestras com o Caetano, a equipe da Venda Mais treinou várias vezes sua equipe, outras equipes da TIMAC. 2020, a gente estava planejando uma convenção, né? Você deve lembrar disso. E aí não aconteceu a convenção, porque veio pandemia, aquela coisa toda, e você falou, Karen, quer saber? Vamos fazer alguma coisa mais completa, vamos pensar no todo, né? Vamos desenvolver o jeito de vender TIMAC. E aí você não só desenvolveu isso para o teu time, né, para a tua regional, mas você defendeu isso internamente para a TIMAC nacional, e a gente desenvolveu junto aí nesse último ano, né, o time da Venda Mais com o teu time e você, claro, né, a gente co-criou um método de vendas da TIMAC, o jeito de vender TIMAC, que é o Gerar Mais. A gente lançou recentemente, né, isso que o Marcelo estava falando, para quase 1.500 vendedores aí no Brasil, o método, o jeito. E essa é uma pergunta que sempre vem para a gente, né? As pessoas falam, como que eu vou treinar tanta gente ao mesmo tempo? Como que eu vou criar o meu método? Como que eu construo algo que seja da empresa? Como que eu direciono e faço com que as empresas pratiquem, que a minha equipe realmente pratique isso em toda a empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais aí desse processo de construção do Gerar Mais e como que está sendo essa fase de implementação aí para
vendedores da TIMAC? Bom, a construção é onerosa, né, do ponto de vista de recursos, de tempo, de atenção e de cuidado, né? Então, realmente, a gente investe bastante nisso, né? Óbvio que pôde contar com a expertise de vocês para trazer as melhores soluções, então, mas foi uma caminhada longa, pós-pandemia. Nós também quisemos implantar uma plataforma de ensino à distância que pudesse nos capacitar, mas o grande ensinamento, a gente está, eu diria, está a 20% da implantação. A gente está começando pelos novos, é mais fácil de mudar, então escolhe aquele público mais fácil, e está fazendo a hierarquia, né? Então eu estou indo, estou treinando meus gerentes, também já reciclando meus supervisores, porque no final das contas, se a equipe não se apropriar, se virar um treinamento da elite, do topo, né, não descer para a realidade, não adaptar ao discurso da realidade, ele não vai funcionar. Então, se for um treinamento da cúpula, ele não vai funcionar. Eu preciso que o supervisor e o CTC se apropriem dele, né? Então, o trabalho vai ser esse, na verdade, de buscar os testemunhos internos. Hoje já usei, hoje cedo fizemos uma abertura de uma etapa importante do treinamento, onde eu já usei testemunhos de pessoas dizendo, olha, teve um impacto positivo na minha vida. A gente está começando a tomar sopa pela borda fria, que são os novos, né? São mais fáceis, são mais esponja no sentido de absorver conhecimento, mas eu acredito muito, né? Porque a gente construiu, então, ou construiu não, porque ele já existia, a gente formatou, aprimorou, né? Buscou a excelência, então, de um método, junto com vocês, com a linguagem, com todo o ferramental de vocês, que pudesse ser fácil de aplicar, fácil de colocar no campo, na frente do meu cliente, né? Era sempre essa a nossa obsessão, né? A hora da verdade, a hora que eu chego na frente do meu cliente, o que eu vou falar? Né? A gente, tem um monte de recursos, mas isso para um negócio de alto valor agregado, que eu não consigo vender pela internet, né? Eu não consigo fazer o circuito inteiro. Eu até capto leads, capto interesses, mas no final eu tenho que ir com o meu consultor lá para entender a realidade e fazer uma venda consultiva. Se eu não fizer isso, eu não sou efetivo. Diga. Eu quero dar um depoimento aqui e depois eu quero falar um pouco sobre essa transformação aí. Quando eu comecei a trabalhar com o Marco, eu lembro que a gente rodou o Brasil várias vezes e eles tinham algo que eles chamavam da Bíblia, né? Era a Bíblia, acho que o nome. Ainda está funcionando, que é o manual do supervisor. Exatamente, a Bíblia que é o manual do supervisor. Então veja que sempre teve a preocupação de colocar em algum lugar o jeito de fazer. Eu acho que isso é muito importante, esse é um grande aprendizado para os líderes que estão nos ouvindo. É preciso documentar o nosso jeito de fazer, né? E o Marco sempre fez isso muito bem. E aí ele tem a Bíblia e ele evoluiu tentou vários modelos de venda e hoje está no modelo que é proprietário dele, né? Criou um modelo de vendas e tem um modelo de liderança que é da empresa. Então, acho que é muito importante essa obsessão de documentar esse processo, porque se você não documenta, é muito difícil de replicar, é muito difícil sair lá de uma equipe de 200 para uma equipe de 1.500. Você só consegue fazer isso documentando de verdade e colocando todo o conhecimento lá dentro e não trabalhando aquilo como um arquivo morto, né? Porque tem muita empresa que documenta, mas documenta quase que arquivando lá o conhecimento. Manualiza, né? Que a gente fala. Exatamente. E isso tem que ser algo vivo, e eu acho isso muito, muito bacana. Essa transição, você acabou de falar aqui de gerar lead, tecnologia, todo esse processo, como é que isso, você como um gestor consolidadíssimo no mercado, como é que trabalhando essa transformação, como é que isso está impactando no seu jeito de ver um negócio? Enfim, como é que você está lidando com essa transição? Total. Tô entregue total à tecnologia, até demais. Segundo o meu chefe, eu não saio das redes sociais, LinkedIn, Instagram,
o TikTok eu saí, eu falei, bom, vou ficar só na mão dos americanos, não vou ficar na mão dos chineses, né? Mas, de qualquer maneira, total, eu acho que a gente estuda isso, busca isso, tem que se modernizar, não tem como eu disse, eu não consigo fazer venda consultiva ainda pela internet, se bem que o ChatGPT já dá algumas pistas legais, hein? De que se for um serviço meia boca, vai ser substituído. Não tem como, né? Então, tudo que não tem valor agregado profissional, consultoria de fato, de entender a um nível alto, vai ser suplantado. E a gente está investindo muito, então, na qualificação do time, né? Como que eu pego uma análise do solo, que aí para o público leigo seria o equivalente a um exame de sangue, como realmente eu vou ter uma interpretação dessa análise, vou poder fazer um projeto para você, para melhorar os teus indicadores, então, do solo do meu cliente a longo prazo, né? Então, isso tem que investir bastante, né? Tem muita gente que fala, que investe em questão de preparação do time, mas eu preciso, ao mesmo tempo, ter uma equipe com uma venda consultiva bem preparada, mas tecnicamente ele precisa estar acima da média do mercado, preparado para desafiar. Eu tenho um produto que entrega muito, mas que exige, então, portanto, uma equipe. E aí os recursos modernos, como ensino à distância, como mídias sociais, para atrair o meu cliente, tem um indicador bacana, o quinto maior view do meu LinkedIn é agricultor. Você vai dizer assim, o que o agricultor está fazendo no LinkedIn? Não sei, mas ele está lá. Então, assim, é uma mídia social que você diria que não é profissional, que não teria agricultores, e, no entanto, eu tenho um público bacana, e o quinto maior view é de agricultores. Isso chama bastante atenção. E a Timac Agro tem usado os seus recursos, óbvio que adaptando ao nosso modelo de negócio, tem usado de maneira bem efetiva, a gente está bastante contente. Você sabe que eu tenho falado bastante sobre isso, de que não adianta nada ter produto e serviço diferenciado se você tem uma equipe commodity. Então, claramente você já entendeu isso, já está aplicando, investindo, e é uma coisa que a gente defende muito. O vendedor, a vendedora precisa ser diferenciado também, né? E aí não pode ficar esperando que o próprio vendedor, a própria vendedora decida como vai ser a sua jornada de crescimento, se vai ser diferenciado também, como que você... Não, isso aí tem que ser uma decisão, né, da cúpula, da liderança, e depois implementada no dia a dia. Eu tenho uma pergunta em relação ao teu processo de dia a dia de liderança. Conte para a gente mais ou menos como é que é organizado o teu dia, tua semana, teu mês, porque muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas dizem não tenho tempo de fazer tudo isso que o Marco está falando, acho super legal, acho bacana, que bom que ele consegue fazer, mas eu não consigo fazer. Então é uma questão de planejamento, de organização e principalmente de definir prioridades. Certo? Então, como que você pensa em relação a esse teu papel como líder e como que você organiza teu dia para poder executar essas coisas? Tem um grande colega do oeste do Paraná, trabalha na área de leite, e é uma figuraça, e ele dizia que gostava na sexta-feira, ele já gostava de amanhecer na sexta-feira na Barranca do Rio. Então, ele já precisava arrumar a tralha dele antes, então ele só fazia o que ele chamava do TQQ, que é o terça, quarta e quinta. E a sexta-feira ele já se deslocava para o Rio, passava sábado e domingo e voltava na segunda. Então, mas brincadeiras à parte, a gente acabou adotando isso, inclusive na pandemia, como forma de botar as coisas um pouco em ordem, né? Então, fazer o que a Prudential, a seguradora, que é fantástica, o método deles, eles fazem, né, a reunião semanal no escritório. Nós estamos dispersos no campo e a gente criou, então, via online aí a missa, né, para fazer um ponto de encontro semanal e poder entender. Mas a minha agenda é anual e mensal. Eu prezo muito, né, hoje cedo, primeiro dia do mês, eu já começo publicando a minha agenda para todos os acima
e abaixo de mim que se relacionam comigo. Então, eu gosto de trabalhar com planejamento e eu procuro fazer esse TQQ, né? O terça, quarta e quinta, o gestor, o líder, tem que estar ao seu lado. Eu fiz uma reflexão agora, mais recentemente. A gente tem muitos rituais dentro da Timac Agro, as reuniões junto ao time de campo, depois junto aos supervisores, aí as reuniões, cada uma tem um nome, tem toda uma dinâmica, uma expertise, mas eu tinha ido em uma região específica, eu participei de muitas reuniões. A reunião, aqui já estou compartilhando a aprendizagem, a reunião não é um bom lugar para a gente acompanhar o time. A reunião é muito formatada, muito formal, é muito passível de uma impressão, de uma impressão parcial dos problemas. E aqui na agricultura, mas eu imagino que não seja diferente no varejo, no urbano, tem que estar disposto a sentar do lado do líder, do cara que está abaixo de você, e tem que acompanhá-lo, tem que acompanhar 1, 2, 3 dias, tem que fazer um TQQ com ele, tem que dispensar tempo, alocar tempo para realmente você entender como ele pensa, como ele age, por quê, né? Qual é o propósito dele, qual é a dor dele. E isso não é, a gente não consegue delegar, né? Eu não consigo pegar o meu RH e fazer uma formação. Quem tem que encarar essa bronca, e eu só consigo fazer esse diagnóstico, e só consigo também aportar para ele estando do lado dele. Não tem jeito, não adianta eu ficar apertando o botão. Eu sei que os indicadores são importantes, que a informação é decisiva, que eu preciso gerenciar uma quantidade grande de indicadores, né? Quanto mais alto você está, menos para-brisa você olha, mais painel, né? Então, o avião está voando lá em cima, não tem nada de para-brisa, muito painel. Então, obviamente, mas eu preciso, quando fala de liderança e de transformação, uma empresa como nós, da Timac Agro, forte em cultura, precisa estar junto, precisa estar ao lado, amanhecer, tomar café da manhã, passar o dia, visitar o cliente, no final do dia celebrar, chorar quando for o caso, e repetir o ciclo na manhã seguinte. Então, muitas vezes a gente quer acompanhar só o processo de longe e quer participar de reuniões. A reunião não é um lugar legal. É o acompanhamento do líder, e eu tenho que fazer isso com os meus, e os meus têm que fazer isso adiante. Então, essa cascata de proximidade, né? Nós somos uma empresa achatada, né? Nós temos aí 4 níveis hierárquicos entre o presidente, eu, o meu gerente, o meu supervisor e o meu CTC. Isso é fantástico, né? Eu tenho que usar esse atributo exatamente para aproximar a decisão da operação, né? A estratégia da operação. Garantir com que a estratégia execute, né? Execute. Né? Planejação, como diz o Marcelo. Eu acho muito legal 2 pontos importantes aqui que o Marco falou, né? Tá junto com o time, né? Ter segunda e sexta na base, organizando o processo. Isso está virando quase que um padrão no mercado, né? E um padrão bem interessante. Segunda e sexta na base, analisando dados, porque não adianta ter um monte de informação se você não analisar a informação, fazendo reuniões com o grupo, orientando o grupo, ouvindo o grupo, né? Quem sabe seja mais importante que isso, e o resto da semana no campo fazendo isso acontecer. Então, isso está virando, eu vejo que os líderes de alta performance que a gente encontra por aí, eles estão começando a ter esse modelo muito claro, e esse modelo está se repetindo de uma maneira muito eficiente. O fato a grande diferença é que vários ficam segunda e sexta no escritório, mas não conseguem ter uma rotina de análise de dados, de análise de informação. E aí eles se perdem um pouco nesse processo. Então, essa rotina estabelecida, ela liberta, né? Porque nos outros dias você vai fazer o quê? Cara, eu vou para campo, eu vou visitar cliente, eu vou junto com a minha equipe. Você vê, o Marco é diretor e ele vai visitar o cliente lá na ponta, ou seja, ele tem abaixo dele 2 níveis, né, como ele falou, e ele vai visitar o cliente junto com os caras. Então, essa proximidade do campo, ela é extremamente importante. E o que eu vejo é que muitos líderes perdem a rotina de proximidade no campo. Eles se envolvem muito em problemas operacionais da infraestrutura, que com certeza existem também na vida do Marco, mas eles acabam deixando de ficar próximo do campo, e isso é muito complicado. E um outro ponto importante que o Marco falou,
comemorar, celebrar. Se perguntava assim, uma das coisas mais marcantes para mim das viagens e dos encontros que a gente teve aí pelo Brasil foi que o Marco tem a capacidade de trabalhar duro, pô, ele é pesado, ele cobra, ele exige, ele não se acomoda e no final do dia ele comemora e a equipe vem junto com isso, sabe? O que eu vejo é que muitos líderes perdem um pouco a mão, principalmente essa geração mais nova. Eles não conseguem trabalhar muito bem com essas duas frentes, né? Eu brinco que eles veem só o cara porrada acontecendo forte no mercado, mas não vê o momento da celebração. Eu acho que trabalhar bem esses dois pontos, por mais que ele seja super sutil, ele é muito importante para que a gente tenha a equipe na mão, né? Como o Marco tem a equipe dele na mão. Eu acho que saber cobrar, saber acompanhar, saber dar suporte e saber celebrar é parte muito importante desse processo. Eu me lembro que uma vez eu vi o Jack Welch falando work hard e play hard. Era isso, de tipo work hard e play hard, os dois, e não são incompatíveis, né? Cada um no seu momento. Legal. Karen? Eu quero puxar um pouco esse tópico, Marco, da questão do acompanhamento mesmo, né? E de como ele está totalmente estruturado com tudo que você, que a gente desenhou, por exemplo, junto, né? E você faz com a questão dos treinamentos, porque esse é um grande desafio, né? Eu digo sempre, não adianta a gente treinar o time com um método, com ferramentas, com técnicas e depois se perder no meio do caminho, né? Muito pelo contrário, a gente tem que continuar reforçando isso. E eu sei que você tem aí também ferramentas e estratégias, né, de checklist, de como que o método de vendas, né, o Gerar Mais, ele se conecta com a matriz de maturidade, a maturidade de cada pessoa do time, né? Os seus líderes, os supervisores, eles, né, têm essas ferramentas para quando ir a campo também, e você também fazer esse acompanhamento com esse olhar treinado, né, orientado a partir do que está sendo treinado. Então, a gente ajudou vocês, né, a gente trabalhou nesse processo junto de documentar esse método, tem as videoaulas do Gerar Mais, você comentou que está começando com os vendedores, né, que estão começando, porque realmente é mais fácil de mudar, então eles recebem o treinamento lá com as videoaulas, documentado, gravado, tem todos os materiais, tem o treinamento prático, né, com o time aí de multiplicadores da TIMAC que estão fazendo esse trabalho também, e depois tem o acompanhamento. E o acompanhamento, ele é a parte fundamental do processo de aprendizagem, dessa consolidação, mas continuando, né, dando sequência com os materiais com que foi trabalhado no treinamento. Conta um pouco para a gente aí sobre essa estruturação, sobre essas ferramentas que você utiliza na TIMAC para fazer esse acompanhamento no dia a dia, no campo dos times, conectado com o que está sendo trabalhado nos treinamentos. Pegando o gancho do Raul aí, né, dessa dificuldade dos líderes mais jovens em celebrar, enfim, em estar junto, né? E isso traz uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de dar feedback, né? O feedback precisa ter legitimidade. Então, um líder novo, muitas vezes, você falava lá de que você precisa ter três pessoas em posição para te substituir. O líder novo, muitas vezes, não deu tempo nem de se localizar, né? Ele acabou de assumir a posição e daí a dificuldade de dar feedback. E o que a Karen trouxe para a gente foi uma metodologia, um checklist, de que a gente pudesse, então, através de fatos e dados, poder estruturar um feedback, né? Então, um líder bem preparado precisa pautar as melhorias do processo de maneira bem incisiva. E, por exemplo, a gente está no agro agora numa queda de commodity, uma situação um pouco mais dura do ponto de vista do agricultor. Caiu soja, caiu milho, boi caiu, então leite caiu. Isso penaliza o nosso cliente lá na ponta, né, que perde parte da renda. Não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. E ele fica muito sensível, né? E aí o processo salta. Onde o processo não está bem feito, a carteira não está bem gerenciada, as visitas não estão gerenciadas, a geração de valor, né, a construção do resultado não está bem feito. Aí eu preciso dar feedback, eu preciso trazer esse colaborador à luz, né, e jogar a luz nele e dizer assim, olha, meu caro, aqui eu acho que se você fizer essa mudança, se você melhorar aqui. E aí a gente construiu junto com vocês, então, esse checklist, essa pauta, vamos chamar assim, em que eu pudesse, ao invés de dar nota, né, a gente gostou bastante da solução, ao invés de dizer assim, você tirou 10, tirou 8, ou tem que tomar cuidado com o corporativismo, muitas vezes, daí eu tiro a mão, né, não quero dar a real para você, está meio sensível, levou uma oferta do concorrente, eu não quero que
te dá o papo reto, como a gente chama aqui, o alinhamento bem reto, e aí eu te dou uma nota mediana, 6, 7, né? E a gente, então, acabou trabalhando aí com um grau de maturidade no desenvolvimento da função, né? Aí trazendo liderança situacional para a pauta. E eu acho que ficou bastante completa, né? Vocês foram muito felizes em propor, e a gente ficou contente com a solução, no sentido de poder, ao final do dia, então, fazer uma sessão para avaliar essas 5, 6 visitas diárias, e entender como é que a gente pode melhorar, qual é o ajuste, aonde exatamente é o ponto que pode adicionar valor ao que eu estou fazendo, né? Então, esse guia, esse checklist foi fundamental para trazer uma pauta ao final do dia, para que eu não fosse só, vamos dizer, se eu tirei um pedido, fosse para o barzinho celebrar, mas eu trazer um pouco, então, do racional e tentar entender qual é o meu ponto de melhoria e como eu posso agir com excelência e com qualidade. O Marco fala muito uma coisa que eu acho bem bacana, né? Ele é o italiano e o alemão, né? E eu lembro daquele divertidamente, né? Porque ele tem a análise do alemão e a energia do italiano, né? O negócio de energizar o time, né? E eu acho que isso, se a gente pensar num divertidamente corporativo, isso é extremamente importante. Hoje em dia não tem como sobreviver sem capacidade de análise, esqueça, líder não sobrevive hoje sem capacidade de análise, e se você não tem, você precisa exercitar de uma maneira sistemática analisar as informações, porque uma hora isso se torna mais natural, se isso não for natural no líder, e transferir energia para o time, porque o time não vai seguir o número, o time vai seguir o impulso que o líder dá, sabe? Que tem a ver com missão, que tem a ver com valores, mas que tem muito da energia do líder. Então, quando a gente consegue unir esses dois pontos, que é análise de informação, análise de dados, construção da metodologia, com força, com energia, e quando você consegue transferir isso para o grupo e de alguma maneira impulsionar o grupo, porque líder é você que impulsiona, cara. Se seu grupo está meio morno, ele está desalinhado e falta a energia do líder, falta o líder de alguma maneira impulsionar o grupo. Você pode falar, Caetano, podia recrutar melhor, podia treinar, pode fazer tudo isso, mas o líder também é responsável por tudo isso. A gente sempre fala isso aqui no podcast Venda Mais, o líder é responsável por todo esse processo. Não dá para falar, mas eu não estou conseguindo motivar o time porque ele está desalinhado. Cara, vai lá e trabalha na contratação, vai lá e revê o seu modelo de contratação. Eu não consigo trabalhar bem com o time porque o time não consegue analisar dados. Cara, traz um time com um perfil um pouco mais capaz de analisar dados. No final das contas, isso tudo é o líder, com essas duas frentes, a capacidade de análise, a capacidade de definição de metodologia e a capacidade de transferir isso com energia para o grupo. Quando você consegue fazer as duas coisas, é explosivo esse processo e é fundamental. Então, muitos líderes têm isso naturalmente, outros não têm, mas precisa exercitar, senão a liderança não acontece na sua plenitude. Você sabe que alemão e italiano eles chamam de tedesco, né? Então, já sabemos agora, o Marco é Ítalo Tedesco. Aí fica até bonito agora ainda, tipo assim, Karen. Não, eu ia comentar que isso que o Caetano estava falando, né, dessas coisas que são importantes, então processo, método, né, acompanhamento, mas ao mesmo tempo transferir essa energia, e o Marco faz muito tudo isso junto, né, com uma facilidade. Então, vou até contar uma outra situação aqui, acho que foi na convenção do ano passado, né, Marco, que vocês fizeram um hacka com todo o teu time comercial. Então, assim, olha que interessante, tem convenção, tem a parte de treinamento, tem a parte de falar de técnica, tem a parte de falar de planejamento, tem a parte de falar de objetivos, né, tem a parte lá da diversão e tem a parte de transferência oficial ali de energia, né? O hacka ficou incrível, vi o vídeo, ficou maravilhoso, circulou para vários lugares nas redes, né, Marco? Conta um pouquinho aí para a gente dessa experiência. Eu vou fazer uma analogia aqui. Marcelo, eu sei que tem filhos, Raul também, a gente ouve a Karen, enfim, as famílias. Como estar presente, não estando fisicamente presente? A gente precisa deixar marcas, né? A gente precisa impactar as pessoas o pós, né? Então, assim, as experiências são fundamentais para impactar o pós. Então, muitas vezes a gente se preocupa também com o conteúdo, que é óbvio, é importante, o racional, aí, o alemão falando, né? Mas esquece de embalar de maneira adequada, né? Então, botar um laço de fita, um pacote bacana. Então, o que a gente fez com o Hacka
Foi uma operação de guerra, né? Nossa equipe, nosso time, na época, então, total, aqui na Unidade Sudoeste, estava com 250 pessoas. E nós começamos pelo ensaio dos gerentes, né? Então, era muito bacana, todo mundo... imagina professores de dança ensinando a moçada, né, a decorar uma letra. A letra foi baseada nos valores, na cultura, e todo esse processo, então, de impactar a primeira gerência, depois desenvolver, então, uma canção, uma música que ficasse impactada em todos nós, e que levasse o que a gente faz de bom, o impacto que eu tenho junto ao meu cliente. Então, essa experiência, vocês trabalham muito com isso, né? Buscam muito isso, é fundamental, né? Como perpetuar? Então, vocês falam, né? Treinamento não é um evento, treinamento é um processo, mas ele precisa ser bem empacotado, né? Precisa ser algo que me dá tesão, que me dá satisfação em participar. A Karen fica até emocionada quando você fala assim, Marco. Tipo, até escorre uma lágrima, assim, do tipo, ela se emociona. Mas só que precisa empacotar de bacana, né? Porque a gente, muitas vezes, na correria, na falta de recurso, a gente é pobre. Pobre, que eu digo, não é que falta dinheiro, falta tempo, alocar tempo para dizer assim, não, vou fazer um negócio criativo, bacana, vou fazer um negócio diferente que vai impactar. Então, essas imagens do Haka correram o mundo, né? Então, foi um negócio muito bacana e uma realização fantástica do grupo, mostrando que a gente tem capacidade enorme de inovar enquanto grupo, sair do zero, né? Puta, sem conhecimento nenhum, sem habilidade nenhuma. É um negócio, né, que era se expressar através de uma dança ritualística, criar uma canção, desenvolver um método de como replicar e depois entregar isso filmado e transmitido aí pelas mídias sociais. Então, isso, na verdade, é o nosso exercício de uma empresa que inova, né? Então, é o exercício diário para quebrar. Você vai dizer, mas, pô, o que isso faz de diferente para mim, para o meu time? Pô, exercita liderança, exercita excelência, exercita valores que eu quero no meu time no dia a dia. Pensar fora da caixa, agir como dono, né? O empreendedorismo, né? Locus de controle. Pô, todos os indicadores de valores importantes para a Timac Agro foram postos em prática no Haka. E aí é só exercício, a equipe começa a gostar disso e começa a fazer isso também no seu dia a dia. Então é um pouco por aí, eu acho que é uma maneira lúdica, né? A gamificação você usa muito, né? Vocês usam bastante na experiência, né? Porque a gente está com um ruído muito grande, né? Muita informação, e aí eu preciso ter ferramentas aí mais lúdicas um pouquinho para a gente fixar algumas coisas e passar algumas coisas com profundidade, né? E aí é onde eu consigo acessar usando essas brincadeiras, esses momentos aí de descontração. É aí que eu digo as verdades, viu, Raul? Então eu uso o lado alemão. O italiano chama para festa e o alemão, pau, entendeu? Isso que eu ia dizer, vamos usar aqui internamente, mais uma pérola do Marco Justus, passando a fita. Do tipo, não é do tipo assim, tem um papo reto, mas passando a fita, né? Isso, exatamente. Parabéns, obrigado, cadê o pedido? Marcelo, algum comentário? Não, na verdade, eu acho que é fantástico esse processo. É isso que o líder faz na segunda e na sexta-feira, quando ele fica no escritório, meu irmão. Não é só ficar enchendo a paciência da equipe, não é só ficar atormentando a equipe. Eu falo sempre, se você precisar, se fosse só para cobrar, contrataria um cobrador. Você tem um líder porque precisa liderar. Liderar significa emocionar o time, significa alinhar o time. Então você pega um cara, você olha o Marco, né?
força da natureza, tá lá pensando na equipe fazer o haka para fazer esse negócio acontecer. É isso que você faz na segunda e na sexta-feira. E não é só ficar ali cumprindo o seu papel. É muito mais do que isso. Mas você vê, então, que tem esse lado assim do tipo, eu adorei isso aqui. Agora eu vou colocar o chapéu italiano. Agora eu vou colocar o chapéu alemão. Agora, sabe, tipo assim, vamos, né? É bom isso, né? Tipo, me lembra, né, os chapéus da criatividade. Tipo assim, agora qual é o papel que eu preciso? E liderança situacional tem muito disso, né? Do tipo assim, qual é o momento, o que o momento exige, né? O que a equipe está precisando, né? Muito legal. Marco, eu queria te fazer 2 perguntas. Infelizmente, a gente sempre tem essa coisa do tempo, mas eu acho que é importante a gente abordar. Porque uma empresa com a cultura forte como a tua, com uma liderança forte como a tua, não aceita qualquer um, certo? E o grupo naturalmente passa a expelir também, porque quando você tem uma cultura forte, pessoas que não se encaixam também vão sendo lentamente convidadas, né, sutilmente, ou ela mesma começa a se sentir desconfortável e ela mesma pede para sair. Fala um pouquinho, então, sobre esse teu processo, de dizer quem que entra na minha equipe e quando é que você demite alguém. Quais são os teus critérios, qual que é a tua lógica de pensar em relação a isso, principalmente agora que você já está com essa tua forma estruturada de pensar. Você já está bem claro o que eu quero, o que eu estou procurando, né? Então, vou procurar. Ok, e talvez a pessoa não se encaixou. Bom, agora eu tenho que ir, né? Vou falar com ela, vou dar feedback, mas tem que sair. Como que funciona? Nós somos uma maravilha da natureza, né? Mesmo em crise, a gente segue com a plaquetinha lá, temos vaga, né? Então, o acionista, a gente é muito privilegiado, né? O acionista tem uma história para contar. Na maior crise, eu não sei se essa vai ser maior ou não chegou ao fim ainda, mas a última grande crise foi em 2009, né? 7 fábricas fecharam no primeiro semestre, fábricas de fertilizantes fecharam no primeiro semestre de 2009. Uma crise de emissão difícil, agricultor mal, todo mundo mal na cadeia. Eu fui numa reunião, nosso acionista parece o Asterix, eu pareço o Obelix e ele o Asterix, né? Só que quem caiu na tina quem caiu na tina de poção mágica foi ele. E eu esperava tudo. Eu tinha começado na empresa, fazia 3 anos de empresa, esperava tudo. E a primeira pergunta que ele me fez, ele falou: como está a moral do time? Eu falei assim: porra, nós perdemos um dinheiro, uma dificuldade, e o cara preocupado com a moral do time. Eu falei assim: a moral do time está um pouco difícil, senhor Roulier. Ele falou assim: não perca ninguém bom, não vai perder ninguém bom, porque isso vai passar e nós vamos sair mais fortes. Então é um privilégio ter um acionista, né, que pensa assim, né? Não é para qualquer um. Eu sei que o headcount chega a ser assustador, né, quando você olha o peso, né, da folha de pagamento aí, nos times. Então nós somos privilegiados. Agora, trabalhar com uma venda consultiva como a Timac Agro realmente é um teste, porque eu tenho que rapidamente decolar, né, o projeto o jeito Timac de vender. É isso, para mim, decolar o quanto antes o processo, mas também uma dificuldade de permanecer lá em cima e manter, vamos dizer, a fidelidade dos meus clientes e, por conseguinte, a fidelidade do meu time. Então, eu dependo muito disso, né? Mas as razões de contratação, eu costumo dizer assim: quem me representa? Esta pessoa, mesmo o recrutamento interno, se essa pessoa, na minha ausência, me representa, né? Então, quando o Raul não puder ir fazer uma palestra, o Raul e o Marcelo não puderem fazer uma palestra, quem vai no lugar? A Karen pode representar eles? Então, essa contratação interna, eu estou falando um negócio pesado, é difícil, né, pensar assim: quem me representa? Essa pessoa na minha ausência... A Karen pode. Eu sei. Essa provocação. Mas é isso, né? Você precisa se multiplicar, vocês precisam se multiplicar. Então, quem me representa? Quem é capaz de, na minha ausência, lógico, falta 30 anos de experiência, falta um monte de coisa, mas ele tem a atitude certa, ele tem a inteligência emocional para entender o contexto e me representar. Então,
essa tem sido minha razão de ficar, minha razão de treinar, minha razão de desenvolver as pessoas que estão... Então, eu tenho padrões altos, sou exigente, e eu quero pessoas que me representem na minha ausência, para até que eu possa subir na carreira, possa me desenvolver, possa ir adiante e não ter que voltar para trás corrigindo, tapando o buraco de uma falha que foi minha no desenvolvimento dos meus liderados. Então, agora pensando aqui nas questões do time de ponta, precisa ser preparado tecnicamente, né? Hoje a gente vê aí as escolas de agronomia. Quando eu me formei, tinham 5 escolas no Paraná. Hoje deve ter em todo lugar, sem demérito nenhum, mas obviamente que aumentou a oferta, baixou a qualidade, né? Antes era 5 anos presencial o dia todo. Hoje é muito EAD e tal, então a qualidade de modo geral baixou, aumentou a oferta e baixou a qualidade de forma geral, sem ser. E a moçada precisa estudar, precisa investir na educação, no preparo. Então, muitas vezes chega, a gente tem que botar a mão e fazer, ensinar o que a faculdade não ensinou. Por isso o diploma relativizou e a gente acaba investindo muito na atitude. Então, a máxima aí do contrato pela atitude. E daí coloca para dentro da empresa a necessidade de treinar e qualificar o time. Então, a moçada precisa se qualificar, precisa ler, precisa estudar. Eu vejo muita gente com preguiça, né, mental de se desenvolver. Né? A nova geração é um grande desafio, né? Então, expectativa alta, pouca experiência, né? E aí frustra, né? Faltam tijolos nessa parede, e aí uma expectativa lá em cima que é voar alto, e muitas vezes falta estudo, falta preparação, e aí a instrução é leia, estude, né? Tudo que é importante na vida demora tempo, não tem atalho, né? Você tem que estudar, você tem que economizar, você tem que se preparar. Se você quer perder peso, você tem que ter frequência, né? Resiliência, consistência, né? Precisa ser consistente ao final das contas, né? Então, isso tudo que vocês falam, vocês nos ensinam todo dia, né? No podcast de vocês. Mas você está praticando, né? Você, tipo, a gente, a gente, né? Aí a gente gosta de ver quando tem alguém fazendo, por isso que a gente se trouxe, dizendo, tá vendo aqui, não é teoria, é prática, assim. E o que para você é tolerância zero? Tipo assim, eu não admito isso aqui, não. Pode ser no gerente, pode ser lá embaixo na ponta. Mentira. Falta de confiança. Cara, combinamos uma coisa, e aí quer me enganar, né? Hoje eu rastreio tudo, cara. Eu tenho um chip, eu só não tenho no celular, mas eu tenho no carro. Eu sei a velocidade que você estava, quando você bateu, que horas eram. Não pode mentir, né, cara? Hoje o nível de confiança que tem que trabalhar com as pessoas tem que ser alto, né? Para mim, tolerância zero que achar que eu sou ingênuo ou querer me enganar, e aí até o incompetente eu ensino, né? Se você é incompetente, você não conhece, não é, parece um palavrão, mas não é, é naquela função, não se ofenda, né? Vamos lá, se você tem atitude, vem aqui do meu lado e eu vou te ensinar, ou se eu não sei, eu vou buscar quem sabe, vou buscar recursos, né? Hoje está cheio de recursos, a internet... Lembra como é que era para estudar? Antes, você tinha que ir numa livraria, né? Eu tive uma experiência esse fim de semana, estava com uma saudade de ler aqui em Curitiba a Gazeta do Povo, né? Eu falei, a Gazeta não tem mais. Eu falei, queria ler um jornal. Aí fui na banca fechada, digo, Aí lembrei de uma banquinha dentro de um supermercado, fui lá, estava aberto. Tinha um Estadão, cara, mas o Estadão parecia um tabloide. Falei, que horrível, que sensação. Então, aí lembrei da revista de vocês, que eu não tenho mais. Então, isso eu sinto falta. Eu acho que é um pouco de saudosismo, né? Saudosismo, isso. Então, daí, eu tinha um jornal antes que tinha que pôr na mesa para virar, assim, o Estado de São Paulo, a Gazeta do Povo. E virar o jornal era uma arte. Para você virar aquele jornal, não era tão. Então, me frustrei um pouquinho esse fim de semana, aí fui comprar o Estadão, a qualidade era boa,
tinha bons artigos, mas a quantidade de palavra por metro de jornal. Então, precisa estudar, precisa ler. Né? Tem YouTube, tem TED, tem vocês, tem uma profusão tem livro, né? Livro é um negócio. Eu vi o Marcelo esse dia comentando o fechamento da livraria aqui, disse, pô, é uma pena, né? Mas também ficou bom pra caramba de comprar via Amazon, né? Os caras têm um estoque do lado da minha casa aqui, cara, porque, porra, muitas vezes compra, o cara tá batendo, né? O estoque tá aqui dentro, tá no bairro. Sim, você pede, chega amanhã e ele te indica outros livros. E se você já comprou, ele te indica também, que às vezes eu chegava e comprava livro repetido, que eu adoro comprar. Bailou. Então, assim, eu já começo a ler antes de receber, viu? Então, assim, aquela sensação de rato de livraria, né? Daquele cheiro, vai no sebo, então, e mata a vontade, mas... Mas você sabe que eu fui dar uma palestra logo depois que eu escrevi lá, e várias pessoas falaram, pô, a gente reclama, mas a gente não compra mais na livraria, né? Aí eu fui dar uma palestra em Campinas, né? Entrei no shopping, tinha uma livraria, tava cheia a livraria. E eu entrei, eu tava saindo, falei assim, vou voltar a comprar um livro aqui, né? Compra um, pelo menos, compra um, né? Compra o teu aí, que pelo menos, né, tipo, vai ajudando a vender. Vamos fechar, exatamente. Mas sabe o que eu acho legal? Eu sei que o Raul daqui a pouco vai começar a fazer o encerramento. Uma coisa, se o mercado não forma, eu formo na minha empresa e ponto final. Se o mercado não faz, eu faço na minha empresa e ponto final, meu irmão. Não adianta ficar reclamando. Eu vejo que há muita reclamação. Formação, o pessoal não está vindo formado. Beleza, isso é fato. Como eu formo? Sabe? Eu acho que essa atitude, quem sabe, resuma muito bem uma parte... para mim, muito forte desse bate-papo aqui com o Marco, né? Assim, se o mercado não está fazendo, eu vou lá e faço, né? Se ninguém está entrando lá na fazenda do cliente, eu vou lá e vou entrar junto com a minha equipe. Esse negócio de assumir e fazer junto, eu acho isso extremamente importante. E eu vejo isso cada vez mais raro. E isso é uma tendência, não adianta reclamar. A moçada está vindo com uma formação mais frágil? Tá. Então, qual decisão eu vou tomar em relação a isso? Não tomar nenhuma decisão significa a minha equipe de vendas vai continuar tendo resultados medianos, medíocres. Se a gente quer que mude de verdade, a gente precisa fazer a nossa parte no processo. Não adianta reclamar. Tá difícil trabalhar com essa geração, como é que eu aprendo a trabalhar com ela? Tá vindo mal formado, como é que eu aprendo a formar? Né? Tá faltando energia, como é que eu faço o meu hacka? Eu acho que esse é o grande jogo, esse é o grande desafio. Sim. Minha próxima Zine, não dessa semana, da semana que vem, é justamente sobre como você aprender a fazer essa pergunta o tempo inteiro. Pegar a reclamação, pegar a justificativa e dizer como eu faço para melhorar isso, certo? Do tipo, passa a ser imediatamente aquela história do tipo, estou com foco no problema ou na solução do problema? A gente fala muito sobre isso, né? E o Marco trabalha muito isso. Muito bem, legal. Karen, comentários finais para a gente já ir encerrando. Eu ia falar exatamente isso que o Marcelo trouxe, né, da empresa como o principal ambiente de aprendizagem para os adultos. Não adianta, né, a gente achar que não vai vir pronto, mesmo quando vem com faculdade, como o Marco falou, não está pronto, não está totalmente adequado. A gente precisa, então, fazer com que a empresa seja ali esse ambiente de aprendizagem contínua. Então, eu não vou repetir o que o Caetano falou, ele já deu esse recado que eu queria dar. Vou falar sobre uma outra coisa que eu também acho muito importante e que acho que ficou muito claro aqui nesse bate-papo com o Marco hoje, que é essa consistência entre o que eu exijo da minha equipe e os recursos e o ambiente que eu proporciono para essa equipe me entregar isso que eu estou pedindo também. Porque, assim, eu converso com muitos líderes todos os dias e muitas vezes eu escuto, Karen, eu quero que a Venda Mais treine o meu time para eles pensarem como dono. Eu quero que a Venda Mais treine meu time para eles serem mais protagonistas. Eu quero que a Venda Mais treine meus vendedores para eles praticarem um bom método de venda, seguirem e por aí vai, né? A lista é interminável. E aí as minhas perguntas são, ok, né? Como que você faz isso? Qual é o processo? Qual é o método, por exemplo, de vendas que o time, que você está falando que o time tem que seguir? Ele está documentado? A resposta é sempre não temos, não fazemos, não, isso a gente não tem ainda. Então, o Marco hoje aqui deu uma lição para a gente de que, sim, ele mesmo falou, né? Ele é super exigente, ele, né, quer que as coisas aconteçam seguindo ali o processo, os nomes que ele traz dos processos da TIMAC, a Bíblia, a missa, enfim, você vê que tem muito processo, tem muitas coisas que são exigidas que sejam feitas, mas ele traz o ambiente, ele cria as possibilidades, ele desenha o processo. Você entra como, né, ATC, CTC, ali, que é o nome que se dá, né, o vendedor do agro ali na TIMAC, você entra e você já é treinado para seguir o jeito de vender, o método de vendas da TIMAC. Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte,
se não tem comunicação, tem imaginação. Se o vendedor entra na tua empresa e ele não é imediatamente treinado no jeito de vender daquela empresa, ele não tem um direcionamento. Ele faz do jeito dele, ele imagina. E quando a gente deixa as pessoas imaginarem, elas podem imaginar qualquer coisa, boas, ruins, né? Mas normalmente diferentes do que a gente exige, espera que elas façam. Então o Marco faz isso. O Marco, ele fala muito também de uma coisa que eu acho fantástica, né, da venda consultiva, de ter cases de clientes, de ter resultados conquistados, ações implementadas. Ele vai lá, ele tem um time, ele mapeia essas informações junto aos clientes dele, ele entrega isso depois para o time dele utilizar. Tem todo o processo de acompanhamento, feedback, com checklist, com todos os materiais aí que a gente apoiou, mas já existiam na Timac e a gente ajudou o Marco a rever algumas coisas, a fazer algumas melhorias ali, conectando checklist, feedback com matriz de maturidade, né, da liderança situacional. Então, vejam que Marco exige, né, mas Marco também cria as possibilidades, faz com que o ambiente ajude os vendedores, os líderes a seguirem o que se espera que seja feito, porque não tem milagre. Se a gente não fizer isso, as pessoas não vão fazer o que a gente espera que elas façam. Muito bem. Marco, para terminar, super obrigado pela tua participação. Palavras finais aqui, despedida do nosso público. Não, agradecer a todos. Realmente o Marcelo falou que aprendeu muito, foi recíproco, né? Eu sempre admirei vocês, o trabalho de vocês, da época que era só revista, né? Eu lembro que fazia ela chegar bimensalmente para toda a equipe de supervisores, para ajudar. Eu acompanho a trajetória de vocês, o trabalho de vocês, então fica aqui o meu agradecimento e aqui muito satisfeito, né, de poder estar num setor, né, no agro, numa empresa como a Timac Agro, que realmente valorizam, enxergam longe, né? Isso bate com os meus propósitos. Aqui eu posso realizar tudo isso que a gente está falando, né? Então a empresa é uma empresa que enxerga essa oportunidade nos seus líderes, né? Não só em mim, né? A gente acaba direcionando muito para mim, mas se eu sou competente, se eu entrego resultados, é porque eu tenho um time muito alinhado com isso, uma equipe muito alinhada, muito competente, não só liderado por mim, como meus pares também. Então, é um jogo conjunto. Então, fica aqui a gratidão também à Timac Agro, porque, né, se eu fui longe, porque me deram pista, né? Me deram oportunidade para me realizar, né? Então, isso muitas vezes as empresas trazem um cara experiente e diga para ele, fique quieto, né? Não fale nada, né? Não, peraí, eu tenho uma ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, a Timac Agro é inovadora nesse aspecto, não só nos seus produtos, nas suas tecnologias, na maneira de acessar o mercado, mas também na maneira de conduzir os seus negócios. Então, realmente isso para mim só traz oportunidade de ser feliz né, e de multiplicar isso, né, de impactar as pessoas, as famílias, né? A gente fala muito aqui internamente, né, o impacto, a gente trazer a família para o centro. A empresa acabou se tornando o que era a família no passado. Então, ela cuida do indivíduo, da remuneração, da educação. Agora, se ele está com depressão, tem que cuidar, tem que ajudar, tem que apoiar. É tudo, né? Nós temos um papel fantástico, né? E o propósito da empresa, que é alimentar o homem e proteger o seu futuro. E esse propósito, eu estou há 17, já era usado há mais de 20. Então, está numa empresa de uma pessoa visionária, que já enxergava as dificuldades ambientais, os problemas, as oportunidades há 20 anos, 25 anos atrás que nós estamos aqui no Brasil. E daí é muito bacana, daí só faz a gente levantar de manhã cedo. E você já abre de manhã cedo ouvindo um cliente falar bem de você, o dia é muito bom. Que bom, parabéns. E você Obrigado. sabe que, Marcelo, olha que coisa interessante, né? O outro dia, estava falando do Jim Collins, que ele tem aquela teoria do espelho e da janela, e de que o líder bom, quando tem sucesso, olha pela janela e cumprimenta a equipe, diz parabéns pela minha equipe, eles é que fazem, né? E quando não está com resultados muito bons, o líder bom, né, se olha no espelho e diz, né, o que eu posso fazer para melhorar. O líder fraco faz o contrário. Quando está tudo ruim,
certo? Ele olha pela janela e culpa a equipe, e aí, quando tá tudo bem, ele olha no espelho e diz, nossa, como eu sou bom, né? Tipo, que é totalmente invertido. Você, a primeira coisa que fez, cara, minha equipe é muito boa, minha empresa é muito boa, meus pares são muito bons, olha que legal, bacana, né, Marcelo, de ver isso. Comentários teus agora para a gente encerrar com o Marco. Temos que aprender com o Marco a tirar a rolha do espumante com aquele sabre lá. Que foi o primeiro contato que eu fiz com ele, que eu tive com ele lá, trabalho. Vamos para comemoração, jantar. Ele pega o sabre, pega o espumante e pá! Aí tem o Ítalo, tem o alemão Tedesco e agora tem o japonês ninja também. Agora tem o francês, Raul. O francês? O método napoleônico, francês. Precisamos aprender isso e vamos brindar e vamos comemorar os bons resultados e refletir quando os resultados não forem bons. Perfeito. Isso. Já temos até o nome desse episódio aqui, hein? Tirando a folha com a... Abrear. Exatamente. Abrear. Gente, para você que está nos vendo ou nos assistindo, quero agradecer muito, certo, a tua presença, o teu apoio. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Super conversa hoje com o Marco Justo, aqui da TIMAC. Marco, parabéns pelo teu trabalho. Super obrigado por nos brindar, né, com a tua presença hoje. Vamos fazer ainda muitas mais coisas juntos e continue sendo esse mega líder aí. E lembre de cuidar de você também, que a gente não falou sobre isso, mas é uma das coisas que acho que a gente, né, mais hoje tem que, né, mas eu acho que você está fazendo isso bem, porque se a gente não cuida da gente, não consegue cuidar dos outros, né? E que bom, então, que você está bem. Grande abraço, gente. Até o próximo podcast VM. Tchau. Um abraço, moçada. Boa semana aí, bons negócios. Muito obrigado.